dentro da tradição, a gente usa o termo psique, talvez se apropriando de uma linguagem que não vem do yoga necessariamente, mas que nos ajuda a compreender. Então, também é uma liberdade para o uso do termo psique. Que nós temos, dentro dos processos mentais, 3 instâncias vigorando, daí não a mente positiva, negativa e neutra, que também a gente poderia considerar como 3 instâncias, mas não são essas 3 instâncias. São 3 instâncias de senso de localização. Então, um senso de localização interno. Então, tem uma parte da mente que cuida dos processos internos, tá? Disso que ocorre dentro de você, que você pode até traduzir como sentimento, emoção. Então, uma parte da mente que está cuidando desses processos internos, uma parte da mente que está cuidando do que ocorre num campo muito próximo a você, externo já a você, mas ao seu redor, e uma parte da mente que cuida da amplitude, consegue cuidar dessa visão totalitária. É a mente que tem a possibilidade de visão mais ampla. E há uma sincronicidade, ou melhor, não há normalmente, é o que causa um descompasso em relação à vida, porque a gente não consegue sincronizar essas 3 visões. Quando não há uma harmonia entre o que você percebe internamente, com o que você percebe em torno de você, e nesse panorama mais amplo, é que as tensões ocorrem. Porque daí a gente vai começar a colocar elementos para mascarar esses ruídos, e daí quanto mais elementos você coloca, mais peso você carrega. Aí é que a gente começa a inserir elementos desnecessários para a jornada. Quando a gente percebe que essas 3 visões não estão sincronizadas, ou você fica sofrendo demais com esses processos internos, mergulhando somente aumentando o desequilíbrio dessas 3 instâncias, ignora-se o meio externo, como se o meio externo fosse o responsável pelo sofrimento interno. E aí você perde uma capacidade de atuação e de ir em direção para dissipar qualquer questão que ocorra próximo a você, lembrando do plano total. E, se não há uma sincronia nesses 3 planos também, gera em você uma falsa ideia de localização. E é por isso que eu falava lá no início também que o corpo físico, ele nos dá um senso de localização no mundo. E veja que interessante, o quinto chakra é o que governa, principalmente a expressão, mas nós já falamos aqui, ele governa também a audição. Os nossos olhos, eles são ferramentas evidentes do senso de localização que nós estamos vendo aqui. Mas se você pensar bem, a sua capacidade auditiva, que é a capacidade que você absorve para compreender algo, é a que de fato te dá um senso de localização e é por onde normalmente a gente é sugado para fora do centro, desse centro capaz de equilibrar essas 3 visões, essas 3 psiques, essas 3 visões de mundo, a interna, a do ambiente próximo e a ampla. Pela audição, você é lançado para outro lugar que não o seu centro. E quando você perde o seu centro, você perde o senso de localização, você se sente perdido e não sabe mais quem é. E você mergulha profundamente naquilo para onde você foi sugado. Porque é pela audição, basicamente, que a gente compreende as coisas. E o que a gente compreende é o que a gente coloca para dentro. Só que o que a gente coloca para dentro desse meio externo, para essa área, essa região da mente capaz de regular o que ocorre ao nosso entorno, e ela não está fortalecida ou equilibrada com o que o centro interno reconhece. Se o centro interno não está fortalecido, está inseguro, não consegue perceber a si mesmo de forma clara. Quando algo no meio externo ocorre, a gente é roubado para isso. E aí você vai querer colocar elementos como a raiva, ou você vai botar um senso de superioridade, um senso de inferioridade, vai colocar elementos nessa dinâmica para tentar equilibrar. Então, se a visão interna não reconhece aquilo que é e se perdeu, foi sugada para aquilo que ocorreu no fora. Com um meio de defesa do meio interno, o que pode acontecer? Você vai se sentir superior, vai se dar ao direito de manifestar algum ato violento para corresponder, para mudar a percepção que o próprio centro interno não teve de si. Você vai tentar, com uma ação externa, mudar a percepção que era responsável por um centro interno, ou seja, não houve um equilíbrio entre essas instâncias que regulam os processos mentais. Então veja que interessante, a partir do nosso sistema físico governado pela audição, a gente pode compreender esses campos de avaliação e diagnóstico da mente, de lidar com os dados internos, do meio externo, mais próximo e mais amplo,
E como que isso tem uma interferência direta no nosso sistema nervoso? Porque quem governa isso que vai entrar é o quinto chakra. Expressão é uma condição de presença. E se a presença não está segura, ela se perde. E se ela se perde, é porque o sistema nervoso também não está fortalecido. E se não está fortalecido, não há relaxamento nem físico e nem mental. Portanto, nessa condição, não há possibilidade de se reconhecer a vida. Né? E é por isso que a gente trabalha fortemente com os kriyas, com os mantras.